Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus disse: a minha paz vos dou, não as dou como o mundo a dá. Você sabia que para ter a paz do Senhor você precisa do Espírito Santo? Havia um homem chamado Davi, que quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha uma alegria na alma, por isso ele disse, alegrei-me, quer dizer, eu tenho paz na minha alma. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas certa vez uma Betseba entrou no seu caminho e ele pecou contra o Senhor. Então ele disse, não me lance da tua presença, não retires o teu Espírito Santo e torna a dar-me alegria de salvação. Quer dizer, ele estava com saudade de sentir o gozo da salvação, sentir a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você realmente deseja a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite? Eu sou o irmão Gedião, ali da cidade de Criciúma, congrego com o pastor Edival Pisoni e ajudo ali como obreiro. Quero agradecer primeiramente ao pastor Daniel Borges, meu cunhado, que confiou na gente de trazer a mensagem nesta noite. E quando nós estávamos vindo para cá, nós tivemos a notícia que o vosso pastor, pastor Febrônio, estaria lá na cidade de Araranguá, e ele estava pregando nesta noite lá. Então, quase que nós trocamos, né? Mas eu não sou um pastor, sou apenas um pregador, apenas um obreiro. Então, eu creio que Deus vai nos ajudar nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a seguir. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2 a seguir. Esta escritura fala a respeito da estatura de um varão perfeito, fala a respeito da vida de cada um de nós. Todos acharam? Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a seguir. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a nossa fronte inclinada, Senhor nosso Deus, nosso amado e soberano Pai, nós somos felizes, Senhor, de uma vez mais estar nos Teus átrios, Senhor, ó Deus, e poder Te adorar, louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. E nós sabemos, Senhor, que a única maneira de um homem poder estar nos Teus átrios, poder louvar o Teu nome, Senhor, é através da Tua graça, Pai. E nós somos felizes nesta noite, nós somos agradecidos nesta noite, Senhor, por estarmos nos Teus átrios Te adorando, Pai, louvando o Teu santo nome e reconhecendo a Tua grande bondade para com as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Senhor dar-nos a habilidade de ler as Escrituras, Pai. Ó Deus, por mais que nós tivéssemos a habilidade de ler as Escrituras, Pai, por mais que nós tivéssemos grandes estudos sobre as Escrituras, Pai, mas se a Tua presença, se o Teu Espírito Santo que vivifica cada palavra não estiver presente, nada adiantaria nós abrir esse livro e ler essas palavras, Pai amado. Nós somos completamente dependentes do Teu Espírito Santo, Pai. E nós cremos com todo o nosso coração que antes que esse culto começasse, o Senhor já estava esperando a cada um entrar por aquelas portas, Pai amado. E nós Te louvamos por isso, Senhor. E nós temos a plena fé, a plena confiança, Pai, que nós sairemos daqui, Senhor, abençoados, Pai amado. Porque Tu és um Deus de promessa e um Deus que cumpre as Tuas promessas, Pai amado. Pois assim nós oramos e rogamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Podeis assentar, irmãos. Como nós aprendemos nesta manhã, nós sabemos que o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. A Bíblia diz que ele é a sombra dos bens futuros. E quem esteve aqui nesta manhã, eu creio que foi muito abençoado. E você que é leitor da mensagem, você sabe que o profeta, ele sempre se baseia no Velho Testamento, na sombra para ele ter o algo real. E assim é a mensagem que eu quero trazer nesta noite, intitulando: A nossa fé alcança as promessas de Deus. A nossa fé alcança as promessas de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz assim. Eu quero ler algumas escrituras para nós poder fundamentar aquilo que desejamos falar nesta noite. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. No capítulo 15, no versículo 12, diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o aconteceram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo:
a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Era a grande promessa de Deus para Abraão. Mesmo que Abraão ainda não tivesse filho, Deus tinha prometido a Abraão que eles iriam peregrinar em uma terra estranha, a sua descendência iria peregrinar em uma terra estranha por 400 anos, e depois eles retornariam para aquela terra. Isto era a promessa de Deus. E Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Então era a promessa de Deus para a descendência de Abraão. Então, se Deus tinha dado uma promessa que a sua descendência iria ser peregrina em uma terra estranha, que eles seriam cativos, isso teria que vir à existência, teria que vir ao acontecimento, porque era a palavra de Deus. E nós sabemos através da história da Bíblia, eu creio que cada um conhece, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os seus 12 filhos, os 12 patriarcas, mas daqueles 12 filhos, haviam 11 que tiveram invejas de um, chamado José. E a inveja que eles tinham de José era para cumprir aquilo que Deus tinha dito, que eles levassem e fossem presos em uma terra que não era a terra deles. Então, quando eles tiveram inveja de José, que eles venderam José aos amalequitas, José foi acabar no Egito, preso ali no Egito. Mas para que a promessa de Deus fosse cumprida, eles estavam ali numa terra que não era a terra deles. E você sabe que o Egito tipifica o mundo. O Egito tipifica o mundo. Então eles saíram da terra da promessa, da terra onde eles deveriam estar, e foram para o lugar onde eles não eram terra deles. E ali estava José. Nós, por conhecer a história, sabemos que José foi o segundo homem mais poderoso da terra. Acima dele só existia Faraó. Então houve fome, toda a terra de Israel acabou sendo presa ali na terra do Egito, para cumprir a promessa de Deus, porque eles teriam que estar ali para ficar 400 anos, segundo a palavra de Deus. Mas a promessa de Deus é que eles sairiam daquela terra para voltar à sua terra original. Ali era a promessa de Deus, que eles voltassem para a sua terra. Eles teriam que retornar para a sua terra. Nós sabemos que se levantou um faraó que não conhecia a José. E este faraó começou a escravizar o povo de Israel. Começou a colocar um jugo sobre os lombos de Israel, quando estava para se cumprir os 400 anos que eles já estavam presos no Egito. Era a mão de Deus oprimindo eles para que eles voltassem para a sua terra natal, para cumprir o que Deus tinha dito a Abraão. O próprio José, quando estava à beira da sua morte, ele disse: Deus levantará um homem, um libertador, e vos levará dessa terra para a terra de meus pais. Ele era um grande profeta, ele sabia a respeito daquilo que Deus tinha falado. Então, ele sabendo disso, ele disse: pega os meus ossos e me sepultem lá naquela terra, porque eu tenho que estar naquela terra. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo capítulo 2, no versículo 23. Quando estava perto de encerrar o tempo, a Bíblia diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Eu quero que você não deixe passar despercebido isso. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
No capítulo 3, versículo 7 e no versículo 9, diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O povo de Israel estava debaixo da escravidão dos soldados de Faraó. Eles estavam sendo surrados, sendo açoitados, e quando eles estavam ali debaixo daquela pressão, eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a pedir a Deus que Deus tirasse eles da terra do Egito. Era o clamor do coração de cada israelita que estava sob a pressão do Egito, sob a pressão de Faraó. Era o desejo do coração, o desejo da alma deles sair da terra do Egito. Eu estou falando que o Egito é o tipo do mundo. E eles queriam sair daquele lugar porque eles não suportavam os açoites de Faraó nos seus lombos. Mas quando eles saíram, quando Deus ouviu o seu clamor, quando Deus enviou um libertador para eles, quando Deus levantou Moisés e libertou eles das garras do Egito e levou a terra aonde eles estavam querendo voltar, olha o que eles fizeram. Em Números, capítulo 13, no versículo 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Eles chegaram ali no portal e eles foram lá espiar a terra, aquela terra que Deus tinha prometido, a terra que manava leite e mel. Mas Deus não escondeu nada, de nada que tinha naquela terra. Ele disse que era uma terra boa, era uma terra ampla, era uma terra que manava leite e mel, mas era uma terra onde habitava o cananeu, o Eteu, o Jebuseu, quer dizer, havia inimigos ali na terra. Eu estou falando isso para nós. Eu estou falando que quando nós estávamos lá no mundo, quando nós estávamos numa terra, numa denominação pagã, nós estávamos clamando pela verdade. Nós estávamos querendo buscar a Deus: Senhor, tira-me das garras de Satanás. Porque quando nós estávamos lá no mundo, nós éramos açoitados por Satanás. Estávamos sendo surrados pelo diabo. E eu creio que cada um que está aqui nesta noite, muita chicotada levou nos seus lombos de Satanás ali e começou a clamar a Deus: Senhor, tira-me do mundo. Tira-me das garras de Satanás, Senhor. Eu creio que muitos que estão aqui, que vieram de outra religião, vieram de uma denominação, pediram: Senhor, mostra-me a verdade. Mostra o caminho de vida eterna, Senhor. E Ele desceu e se apresentou a você. Por isso você está aqui nesta noite. Porque Ele se apresentou a você, seja com apenas um folheto, seja como um evangelista na porta da tua casa, seja através da internet, mas era Deus trabalhando na tua alma, abrindo os teus olhos para você conhecer a verdade. Por isso você está aqui nesta noite, porque você clamou, você queria sair dali. Mas não faça como o povo de Israel. Não faça como o povo de Israel que desejaram sair do Egito. Clamaram para sair do Egito, mas quando eles saíram do Egito, aqui no livro de Números, capítulo 13, versículo 25, ao cabo de 40 dias, o tempo que eles percorreram do Egito até a terra prometida, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar.
e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e o gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Clamaram a Deus. Estava ali debaixo de uma escravidão no Egito. Estava ali sendo surrado. Agora eles estavam ali para entrar na terra prometida. Esqueceram que Deus era o Criador dos céus e da terra. Esqueceram que Deus era o Todo-Poderoso. Esqueceram que Deus, o Deus que tinha dito a eles que tiraria eles da terra, das mãos de Faraó, tornaram Deus incapaz de destruir os gigantes que haviam na terra. Tornaram incrédulos a promessa de Deus. Tornaram as promessas de Deus como nada. Em outras palavras, o Deus que nos trouxe até aqui não serve de nada. Ele não tem poder para destruir os nossos inimigos. Foi isso que eles fizeram ali. Eu estou falando para nós nesta noite, eu estou falando que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Eu estou falando que às vezes nós clamamos a Deus para tirar nós do Egito, e quando nós esbarramos num problema, esbarramos numa enfermidade, ou esbarramos numa falha, nós dizemos: será que não é melhor nós voltarmos para o Egito? Será que não é melhor nós voltarmos para o Egito? Quer dizer, quero voltar para a escravidão de Satanás. Eu quero voltar a levar a açoitada de Satanás. Dá uma olhadinha no retrovisor da tua vida. Dá uma olhadinha o que você era antes de você conhecer a verdade. Dá uma olhadinha na tua vida, olha para trás, para você pensar em desanimar hoje. Olhe para a tua vida lá no passado, quando você era um escravo do diabo. Quando você estava num bar sendo um escravo e não havia alegria na alma, porque você estava debaixo de açoite de Satanás. Não reclama da tua vida. Eu estou falando que a nossa fé alcança as promessas de Deus. Eu estou falando que se você tem falha, se você tem fraqueza, não desanime no caminho. Mas a tua fraqueza é para que você olhe para trás e diga: uma vez eu era muito mais fraco do que eu sou hoje. Uma vez eu era pior. Eu não cheguei ainda àquilo que eu quero ser, mas eu não sou mais do que eu era. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus é para nós. A promessa de Deus é para nós. Nós sabemos que a entrada na terra prometida é o batismo com o Espírito Santo. Às vezes você não recebe o Espírito Santo porque você fica com o gosto do Egito. Você gosta muito das coisas do Egito, gosta muito das coisas do mundo. Por isso que você não recebe o Espírito Santo. Por isso que você não entra na terra. Porque as coisas do Egito é atraente aos teus olhos. Mas é hora de nós deixarmos as coisas do Egito para trás. É hora de nós deixar as coisas do mundo para trás. Porque a palavra de Deus diz: se o mundo estiver em vós e as coisas do mundo estiverem em vós, o amor de Deus não está em vós. Ainda há tempo. Ainda há tempo
para nós deixar essas coisas para trás. E você pensa que é a tua força do braço que vai fazer você deixar essas coisas? Você pensa que é o esforço do braço que vai fazer com que você abandone o mundo? Não, é crendo nas promessas de Deus. Vamos dizer, 99% do povo de Israel chegaram ali e esqueceram das promessas de Deus. Mas havia 2 homens ali, chamados Josué e Caleb, que eles criam na promessa de Deus, que eles tinham fé naquilo que Deus tinha falado para eles, que Deus era capaz de colocar eles lá dentro da terra. E aqui no livro de Números, olha o que aconteceu com aquele povo, por ter eles deixado de crer na palavra de Deus. Em Números capítulo 14, no versículo 21, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento eu prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. No versículo 30 diz, e não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Somente os 2 que creram na promessa. Você dá uma analisadinha, traz essa cena na tua mente. O povo de Israel chegaram ali, toda a promessa de Deus estava para se cumprir naquele momento. Eles estavam ali para entrar na terra prometida. Por causa da incredulidade no coração deles, porque eles não creram na promessa de Deus, fizeram de Deus um ser pequeno. Se Deus tinha prometido que colocaria eles lá, Ele iria colocar, porque Ele não volta atrás da sua palavra. Agora você olha, Deus disse para eles que eles iriam colocar eles lá. Eles não creram em Deus. Agora saíram da presença de Deus, levaram 40 dias do Egito até Israel. 40 dias. Aqueles 40 dias se tornaram em 40 anos para peregrinar no deserto, para morrerem no deserto. Você sabe o que significa morte? Separação eterna de Deus. Foi isso que aconteceu com eles. Chegaram ali para entrar na terra, mas a incredulidade deles nas promessas de Deus fez com que eles virassem de volta para o deserto. Virassem de volta para o deserto para morrer no deserto, para ser afastado de Deus. Afastado eternamente de Deus. Dá uma olhadinha. Eles saíram da presença de Deus. E Deus disse que eles não entrariam na terra. Agora, eles saíram vivos dali. Vivo naturalmente, eu quero dizer. Saíram dali desfrutando das bênçãos de Deus. Comendo do maná. Tomando a água da rocha. Tomando do sobrenatural. Mas segundo a palavra de Deus, eles já estavam mortos. Porque descreram da promessa, descreram da palavra de Deus. Saíram vivos. É a mesma coisa que você vivesse nessa terra, mas tendo o teu fim determinado. Não, esse aqui vai para o inferno. Esse aqui já não tem mais condições de voltar para mim. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, por causa da sua incredulidade. Por quê? Confiaram na força do braço. Confiaram na força do braço. Olha a diferença de Josué e Caleb. E no Números capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha a diferença de confiança.
Eles disseram, não podemos subir contra eles. Confiando na força do braço, olharam para os seus inimigos como gigantes e disseram, nós não podemos vencer eles. Josué e Caleb também não podiam vencer na força do braço, mas se tão somente o Senhor se agradar de nós. Quer dizer, nós temos apoiado não é na força humana, mas é apoiado nas promessas de Deus. Foi isso que Josué e Caleb se apoiaram, na promessa que Deus iria colocar eles de volta naquela terra, aonde era a terra deles. Ali, na terra, eles foram lá e colheram dos frutos. E a terra manava leite e mel. Sabe quem é que estava comendo o fruto do povo de Israel? Eram os cananeus, eram os heteus, eles que estavam lá como invasor. Eles estavam lá comendo dos frutos da terra. A terra era do povo de Israel. Eles estavam lá como invasores. Eu estou dizendo isso para você, que quando você teme as promessas de Deus, quando você diz assim, eu não posso falar em línguas, isso aí é coisa de denominação. Isto é uma promessa de Deus. Isto é uma profecia de Deus. Isto é a palavra de Deus. Mas você diz assim, eu não tenho condições, isso aí é coisa pentecostal. Para que mais pentecostal que nós? Quando você diz isso, eu não tenho condições, você está deixando os outros comerem. Está deixando os cananeus comerem o que é teu. Está deixando os heteus comer o que é teu. Isso aí são frutos do Espírito Santo. É frutos para nós. Quando você não se alimenta desses frutos, tem pessoas aí se alimentando. Quando você não crê na cura divina, tem pessoas aí comendo o que é teu. A promessa é para nós. Nós sim somos os filhos de Abraão, nós temos a fé de Abraão. Se nós temos a fé de Abraão, as promessas de Deus têm que fluir nas nossas vidas. Ela tem que fluir, porque é promessa de Deus. Mas basta nós crermos e ter fé o suficiente para tirar o Deus da história e colocar nos nossos dias. Esse Deus que nós cremos é um Deus real. A Bíblia diz em Hebreus 13, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele esteve ali com Abraão, se ele esteve com Moisés, ele está aqui no nosso tempo. Basta nós termos fé na sua promessa. O que adiantaria nós estarmos aqui reunidos, enchido uma igreja de pessoas, e Jesus estivesse do lado de fora? Não adiantaria nada. Nós estamos aqui é por causa dele, porque ele está aqui. Jesus Cristo mesmo está aqui nesta noite. Quando você estava aí adorando, louvando a Deus, você não estava adorando Armon Beto. Você estava adorando porque você crê em Jesus Cristo. Você crê em Deus, por isso você estava adorando. O tempo está indo muito rápido. Quando Jesus veio, o que diz ali no livro de São João, capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Jesus que estava ali caminhando não era um homem comum. Ele estava cumprindo profecias, cumprindo promessa. Ele tinha prometido a um ser chamado diabo, chamado Satanás. Ele disse, a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Ele estava ali cumprindo profecia, aquilo que os profetas tinham escrito a respeito dele. Ele estava cumprindo promessas para o povo de Israel. Ele estava cumprindo o que ele tinha dito, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele estava cumprindo o que Moisés tinha dito. Deus levantará um homem semelhante a mim. Ali estava aquele homem cumprindo profecias, cumprindo promessas. E quando ele estava ali cumprindo profecias, cumprindo as suas promessas, ele chegou na religião, chegou para os fariseus, conhecedores da lei. Eles olharam para Jesus e disseram, é Beelzebu, príncipe dos demônios. Eles que deveriam saber quem Jesus era.
Porque eles liam, eles criam na palavra. Eles criam nas leis. Agora eu digo que a fé, ela nunca é por sabedoria. A fé é algo que vem de Deus. Você quer ver? Você imagina um cego, se ele tivesse inteligência para ler as Escrituras. Os que tinham olhos, liam as Escrituras quase todos os dias, porque os judeus são muito mais dedicados do que nós. Eles liam as leis quase todos os dias, não viram quem era Jesus. Mas havia um cego chamado Bartimeu. A Bíblia diz que ele estava sentado, pedindo esmola. Ele estava ali sentado pedindo esmola. Mas de repente passou um homem, havia um grande barulho. Ele era cego, mas ele tinha a revelação da palavra. E quando começou aquele barulhão, ele perguntou: quem é esse? Por que esse barulhão todo? E eles disseram: é o Jesus, o Nazareno, que está passando. E ele saiu, levantou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus, filho de Davi. Se você estivesse lá, se você fosse natural, se você não tivesse espiritualidade na tua alma, você ia dizer: Bartimeu, você está louco. Eu conheço quem é o pai dele. Eu conheço a mãe dele, eu conheço os seus irmãos, ele é filho de José. Como é que você está gritando aí, Jesus, filho de Davi? Era algo na alma. Era algo na alma, não precisa de sabedoria para você crer em Deus. Necessita-se de fé para crer em Deus. Você não vai ser salvo por sabedoria. O irmão Branham disse que nós não somos salvos por sabedoria, mas somos salvos por fé. Amém. E a nossa fé é que nos aperfeiçoa. A nossa incredulidade, ela nos destrói. Mas quanto mais nós cremos em Deus, mais nós somos perfeitos. Agora, às vezes a pessoa vem na igreja, veja a atitude desse Bartimeu. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela veio para adorar Jesus. Ela veio crente que Jesus está na igreja. Eu creio que cada um de vocês veio porque você queria encontrar Jesus. Você queria encontrar esse homem nazareno, esse Jesus de Nazaré, na forma do Espírito Santo nos nossos dias. Você deixou o seu lar para isso. E às vezes a pessoa está ali enfermo, doente, está ali precisando de Jesus. E quando diz que Bartimeu saiu gritando: Jesus, filho de Davi, você parece que não crê que esse Jesus está aqui. Porque se você cresce, você faria a mesma coisa que Bartimeu. Ó Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Você sabia por que você, às vezes, adquire enfermidade? Você quer saber por quê? Uma vez os discípulos chamaram Jesus e viram um cego de nascença e perguntaram para Jesus: este homem é cego desde que nasceu. Foi os seus pais que pecaram? Ou foi ele que pecou? Jesus disse para os discípulos: não, mas para que manifeste o poder de Deus. Você quer reconhecer um Deus todo-poderoso? Você quer reconhecer a manifestação, quer dizer, dar-se a conhecer esse Deus todo-poderoso? É quando tem alguém na cadeira de roda. Eu estou falando de um Deus vivo, nós não estamos falando de um Deus morto, de um Deus do passado. Eu estou falando de um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que tira o aleijado da cadeira de roda. Ele não operou milagres somente lá no tempo do profeta, não. Ele opera os mesmos milagres no nosso dia. Ele é o mesmo ontem. Eu não preciso de um Deus que caminhou com o profeta. Eu preciso de um Deus que caminha comigo nesse tempo. Eu não preciso de um Deus que caminhou com Moisés. Não, eu preciso de um Deus que me liberta hoje, que me cure hoje. Eu não preciso olhar para o Bartimeu e dizer: ó, grande homem, se eu estivesse lá no tempo de Jesus também seria curado. O que você está fazendo aqui nesta noite? Se você quer ser curado, este mesmo Jesus que curou a Bartimeu é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo que cumpre as suas promessas nesse dia. Irmão Branham disse na mensagem Fé em Ação: o que precisamos hoje é de fé genuína. Deixa eu tomar um. Glória a Deus.
O que precisamos hoje é de fé genuína, colocada em ação, sim, Senhor. Nós precisamos de fé real e de homens que ousem colocar a palavra de Deus em seus corações e aplicá-la em si mesmos. Você tenta aplicar a palavra a alguma geração passada, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus para sempre, Ele nunca falha. Ele é o mesmo em princípio, Ele é o mesmo em poder, Ele é o mesmo hoje à noite, como Ele era quando caminhou pelas praias da Galileia. Então, se Ele operou milagres ali na praia da Galileia, se Ele operou quando Ele estava em carne humana, Ele fez uma promessa, Ele chamou os discípulos, e Ele disse a seus discípulos, antes de Ele ser crucificado, Ele disse, eu vou, mas eu volto. E eu estarei convosco e até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Ele fez uma promessa. Esse Jesus que estava em carne humana, Ele disse que Ele iria, mas Ele voltaria. Agora, se Jesus operou milagres aqui, você vai ver no livro de Atos, capítulo 2. Quem estava aqui nessa manhã, eu creio que está entendendo completamente a mensagem. Atos capítulo 2, no versículo 1 a seguir. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram ali distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, ali estavam os discípulos reunidos. A promessa que Jesus tinha dito, eu vou, mas eu volto, estava se cumprindo na íntegra. Era o mesmo Jesus. Ele estava ali caminhando em carne humana, agora estava voltando na forma do Espírito Santo. Era o mesmo Jesus, ele não tinha mudado. Agora, se era o mesmo Jesus, ele disse, as obras que eu faço, também as fareis. Aí chega Pedro, recebeu o Espírito Santo, chega lá num templo, na porta do templo, havia um coxo ali desde a nascença, aleijado. E agora ele tinha algo na vida dele. Ele tinha o Espírito Santo. E ali estava aquele aleijado pedindo uma moeda. E ele pediu para Pedro, estava Pedro e João ali. E ele disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, no nome do Senhor Jesus Cristo. O que Pedro tinha? Foi Pedro que curou ele? Não foi Pedro que curou ele. O que ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha Deus na vida dele. O que eu tenho, eu te dou. Ele não podia dizer assim, levanta e anda no nome de Pedro. Jamais aquele corpo andaria. Mas a Bíblia tinha dito e deixado uma promessa. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Ali estava Deus caminhando novamente em uma carne humana. Ali estava Deus caminhando num homem chamado Pedro. E eu pergunto para nós nessa noite, foi só com os discípulos? O que nós aprendemos nesta manhã? A respeito de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Deus, nós sabemos que a promessa, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos de volta aos pais. O coração dos pais aos filhos, segundo nós aprendemos nesta manhã, que é a grande promessa de Deus, é a palavra de Deus, era convertendo os pais, tirando eles da lei, trazendo para a graça. Agora, convertendo o coração dos filhos de volta aos pais, era tirando nós do mundo, tirando nós de uma denominação cega, tirando nós da incredulidade e convertendo aos nossos pais, os discípulos. Amém. Agora, se nós somos convertidos de volta aos nossos pais, as mesmas obras que eles fizeram, nós temos que fazer. As mesmas obras que eles fizeram quando caminharam na terra, cheio do Espírito Santo, nós temos que fazer exatamente. Marcos capítulo 16.
Marcos capítulo 16. No versículo 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você creu, você foi batizado, você teve a revelação do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, foi a tua sabedoria? Não foi a tua sabedoria. A Bíblia diz, aqueles que foram chamados, aqueles que serão justificados, aqueles que são justificados serão santificados, e aqueles que são santificados serão glorificados. Quando você aceitou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, foi Deus que entrou na tua vida, que operou na tua vida e converteu o teu coração de volta aos pais. Foi isso que Deus operou na tua vida. E você foi batizado. Você creu em Deus. Deus operou isso na tua vida? Não operou? Agora, esse mesmo Deus que operou o batismo na tua vida, Ele não pode operar milagre? Esse mesmo Deus que operou, e você creu no batismo, sabendo que era Deus que o tinha operado na tua vida, você creu, viu, tirou a venda dos teus olhos, e você olhou nitidamente a revelação da palavra, e olhou, não, o batismo correto é no nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz, não, foi Deus, foi a graça de Deus que me alcançou, mas esse mesmo Deus não pode curar a tua vida. Esse mesmo Deus não pode tirar a tua enfermidade. Esse mesmo Deus não pode tirar um aleijado da cadeira de roda. Esse mesmo Deus não pode tirar um canceroso de uma maca. Não é o mesmo Deus. Ele não opera os mesmos milagres. É o mesmo Deus que nós servimos. Nós não queremos ser igual o povo de Israel, que chegou ali na porta para entrar na terra prometida, e a rebeldia deles fez eles morrer no deserto. Nós queremos entrar na terra e comer dos frutos, porque é nosso. É nosso, é a promessa de Deus, e é para nós. E é para nós. Se nós somos enfermos, nós devemos crer, não, pelas suas pisaduras eu fui sarado. É a promessa de Deus para nós. É o mesmo Jeová Rafá. É o Senhor que te sara. É o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. É o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele opera os mesmos milagres. É o mesmo Deus que liberta. Mas você pode dizer assim, não, nessa noite eu não preciso de cura. Eu transgredi a palavra do Senhor. Transgrediu a palavra do Senhor. Uma vez um homem transgrediu a palavra de Deus. E Deus começou a procurar por ele. Adão, onde tu estás? Você pensa que Deus não sabia onde Adão estava? Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele estava chamando Adão para voltar para a sua palavra, porque ele tinha transgredido a palavra de Deus. Mas nesta noite, a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com Ele. É o mesmo Deus que está à tua procura nesta noite. É o mesmo Deus que quer te libertar nesta noite. É o mesmo Deus que quer salvar a tua vida nesta noite. Se coloquem de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós orar pelos enfermos, eu quero fazer uma pergunta para você que está desviado do caminho do Senhor. Se na tua alma, se não há algo na tua alma clamando, um desejo de voltar, e você não consegue, e você fica aprisionado, põe a mão na tua consciência, e tenta lembrar dos dias que você caminhou com Cristo, e olha a paz que tinha na tua alma, e olha a maneira que você está nesta noite, olha a situação que você está nesta noite. Você está aprisionado pelo diabo. Mas o mesmo Deus que opera milagres é o mesmo Deus que liberta. E se você deseja libertação nesta noite, eu quero estar orando por você. O altar está aberto para que você venha à frente.
para que você receba a oração. Porque a palavra de Deus diz: em meu nome expulsarão demônios. Se nós cremos nesse Deus que ainda Ele opera milagres, que Ele ainda expulsa demônios, Ele tem que operar segundo a sua promessa, segundo a sua palavra. E Ele não volta atrás da sua palavra. Se Ele deu uma inspiração para trazer essa mensagem nesta noite, é porque Ele deseja te libertar nesta noite. Ele deseja te libertar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu quero fazer algo diferente nesta noite. Eu quero, primeiramente, nós fazer uma oração. Porque as pessoas, às vezes, são incrédulas com o sobrenatural. Às vezes a pessoa leva o sobrenatural a um homem. Não, nós nunca devemos levar a cura a um homem. O único que cura é o Senhor Jesus Cristo. O único que cura, o único que salva, o único que liberta é o Senhor Jesus Cristo, não o homem. Então vamos orar com toda a nossa alma para que Deus retire de nosso meio o espírito de incredulidade. Amém. Querido Deus, amado e soberano Pai, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se porventura, Senhor, há algum espírito de incredulidade no nosso meio, Pai, que não crê, ó Deus, no sobrenatural, que não crê na cura divina, Senhor, que não crê na libertação, Senhor, que prende uma pessoa a esse tipo de incredulidade, Pai, nós a expulsamos do nosso meio, Senhor. Amém. Que haja operação, ó Deus, que o sobrenatural venha no nosso meio operar nesta noite, Pai, porque nós cremos na Tua promessa, nós cremos na Tua palavra, Senhor, e que esse mal saia do nosso meio, Pai, e que o sobrenatural desça no nosso meio, Pai, porque é o desejo da nossa alma, e nós queremos desfrutar das Tuas misericórdias, queremos desfrutar das Tuas promessas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ainda com os teus olhos inclinados, eu quero que você olhe para o teu irmão do teu lado. Eu quero que você olhe para o irmão do teu lado e pergunte para ele qual é a necessidade que ele tem. Pergunta para ele qual é a tua necessidade, o que você está precisando. Você precisa de um milagre, você precisa de uma cura, você precisa de uma libertação. Pergunta isso para o teu irmão. Agora, eu quero que você se vire um para o outro e coloque a mão sobre o outro. A mão sobre um sobre o outro. Porque é uma promessa para nós. É uma promessa para nós aqui no livro de São Marcos, capítulo 16. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele não falou que é a mão do pregador. Se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E você olha para o teu irmão, como se você fosse Jesus nesta hora. E você que vai receber a oração, você creia na oração do teu irmão, mas creia na promessa de Deus para você. Você pode sair curado aqui nesta noite. Você pode sair daqui batizado com o Espírito Santo nesta noite. Você pode sair liberto daqui nesta noite. É somente nós colocar a nossa fé nas promessas de Deus. Aleluias! 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 Ó Deus amado, nós cremos nas Tuas promessas, Pai. Nós não cremos, ó Deus, que é um homem curador, Senhor, mas nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos na Tua promessa, Pai amado. E a nossa fé, Senhor, ela está estabelecida na Tua promessa, está estabelecida nas Tuas palavras, Senhor. Ó Deus, agora nós desejamos do fundo da alma, Pai, ainda que nós não merecemos, Senhor amado,
mas a Tua graça, Pai, nos colocou neste tempo, na Tua palavra, Pai amado. E agora nós queremos desfrutar, Senhor, dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, Pai. Desfrutar da cura, Pai. Desfrutar da libertação, Senhor. Oh, Deus poderoso, opera na nossa vida nesta noite, Jesus amado. Tu és o mesmo ontem, Senhor. E cada vida, Senhor, que era necessitado, que se apresentou a Ti, Senhor, nunca voltou de mão vazia, Pai. Tu nunca despediu ninguém de mão vazia, Pai. Mas Tu concedeu, ó Deus, segundo o desejo de cada coração, Senhor amado. Aleluia, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Aleluias. Aleluias, Tu és poderoso, Pai. Ó Deus, dá-nos um bom tempo na Tua presença, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo toma cada vida nesta noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Há muita fé nesse lugar. Deus está operando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os frutos é para nós. A promessa é para nós. Tome posse nesta noite. Assine, preencha o cheque. Ele está assinado pelo autor da vida. Tome posse da tua cura. Tome posse da tua libertação. Tome posse da bênção da tua família. Sim, os frutos é para nós. Não se acovarde. Seja como Josué e Calebe. Possua os frutos da terra. Possua a alegria da tua salvação. Não ore por você, ore pelo seu irmão que está do seu lado. Ele está orando por você. Tua necessidade está perante Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Não se acovarde. Não importa a gravidade do teu problema. Não importa se existem os amorreus. Não importa se é câncer. Não importa se é diabetes. Não importa se é incredulidade no coração do teu filho, da tua filha. O mesmo Deus que concedeu os filhos da irmã Hati Mose, Ele está aqui nesta noite. Peça a Ele, diga: Deus, eu quero meus filhos no Evangelho. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O que é que você precisa? É do batismo do Espírito Santo? É seu, é para ti. É a promessa para a descendência de Abraão. Filhos de Abraão, somos nós. Tome posse. Não olhe para a tua debilidade. Não faça como os 10 espias que olharam para as suas fraquezas. Olhe para a promessa, olhe para Deus. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É o dom gratuito de Deus para nós. Não é pela nossa força, pelas nossas obras, para que não nos glorie nelas, mas é pela graça. A presença de Deus passeia entre nós. Isso não é emocionalismo, isso é real. Isso é real. Deus está aqui.
É o momento de você preencher o cheque. É o momento de você dizer: isso é para mim. É o momento de você dizer: Satanás, basta. Põe um ponto final nisso, nessa fraqueza da carne. Sim, Ele pagou o preço para que você fosse livre, para que você pudesse adorá-lo, para que você pudesse servi-lo, viver acima do mundo. Não faça como os 10 espias, que valorizaram mais a grandeza do inimigo. Mombrana diz que aquela semente de lírio, ela caiu no meio daquele lodaçal, mas ela não se acovardou, ela soltou o broto, ela foi forçando, ela rompeu acima de toda a sujeira, e depois ela desabrochou a sua flor, e soltou o seu perfume. Esse é o tipo nosso dos filhos de Deus, os lírios de Deus, que sobem acima de toda a pressão, de todo mundanismo, ali no colégio, na faculdade, no trabalho, e você exala o perfume de Cristo. Fale com Deus agora. Vou deixar, é você e Deus. Tenha liberdade, igreja, tenha liberdade. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Tenha seu domínio, Senhor, sobre as vidas, sobre os corações. Repreendemos todo o espírito contrário nesta hora, e rogamos em nome de Jesus Cristo, que somente a Tua presença tenha liberdade de curar, de salvar, de batizar. Sim, em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus é sobre cada um. Aleluias. Glória, glória a Deus. Aleluias.